Olá a todos, bem-vindos novamente a mais um estudo de caso da disciplina de Sistemas Operacionais, ministrada pelo professor Douglas Veras. Dessa vez nós iremos falar um pouco sobre memórias, tá? Meu nome é Éricles José, sou aluno de licenciatura em computação e essa aula aqui hoje nós estaremos discutindo um pouco sobre a parte de gerenciamento de memória, como ela ocorre dentro dos sistemas operacionais, tá? A tabela do sistema operacional, fazendo comparativos, paginações, segmentação. Vamos discutir um pouco também sobre filas e cadeias. Vou fazer um pouco de uma demonstração de um funcionamento de um comando prático e também bem relevante para a parte de memórias virtuais que a gente vai visualizar mais à frente. Vou fazer algumas vantagens e desvantagens em cima de cada tópico e, por fim, exibir as referências para vocês, tá? Vamos iniciar aqui com a introdução. O sistema operacional que eu escolhi para fazer esse estudo de caso foi o Windows 10, tá? Mas ele também se estende um pouco ao Windows 11 com alguns pontos, mas o Windows ele trabalha com dois tipos de memória, né? O primeiro é a memória principal, que a gente também chama ela de memória física. Ela é a quantidade de memória RAM que está instalada em nosso computador. Normalmente é 4, 8, 16, 32, sempre sendo múltiplo de 2, né, mais ou menos. E eles são os pentes de memória que vai ficar instalado mesmo na placa-mãe, tá? Essa é a memória que chamamos de física, ela é a primária. E também tem uma memória que a gente conhece, que é a memória virtual, que ela é uma espécie de memória que vai auxiliar os sistemas operacionais, tá? O sistema operacional em si. Ela é usada em alguns casos em especiais, e essa memória nada mais é do que um arquivo que hospeda dentro do HD da máquina e usa aquele espaço do HD para que ele seja uma memória primária, né? Uma memória RAM, em parte, tá? E aí ele não vai ser uma memória RAM, vai ser sim uma memória virtual. E o Windows ele vai fazer esse arquivo como se fosse uma extensão, tá bom? Tem gente que duvida um pouco dessa capacidade, mas o Windows ele é bem esperto, bem inteligente nessa parte de gerenciamento de memória. Mas no geral, a gente pode dizer que ele vai saber o momento de utilizar a memória virtual e quando utilizar a memória física, tá? Quando ele fizer o carregamento da memória de todos os softwares que são prioritários e são necessários para o bom funcionamento do sistema, o Windows ele vai respeitar algumas questões de prioridades e algumas questões de regra, tá bom? A memória física ela vai receber aquilo que o Windows considera essencial, como por exemplo o próprio sistema operacional, né? Que ele não pode parar de funcionar, então ele vai receber o SO e algumas aplicações que o usuário vai estar abrindo e utilizando no momento da utilização do seu computador. Já os restantes, aquilo que não é tão prioritário, ele vai jogar um pouco e que para a memória virtual, aqueles que não é tão abrangente nem urgente, tá? Vamos falar aqui um pouco da tabela do sistema operacional. Vamos fazer um pouco do comparativo em alguns pontos. A primeira dúvida é se o sistema operacional ele utiliza-se a paginação. No caso aqui eu estou falando novamente sobre o Windows 10 e como ele é feito, tá? O Windows ele utiliza-se sim, ele utiliza-se do sistema de arquivo que é o pagefile.sys. Ele é o arquivo de paginação do Windows, tá? Mas antes disso, é bom a gente falar um pouco do que é paginação e do que é segmentação, tá? Eles são técnicas de alocações, tá bom? A paginação ela divide a memória em páginas e ela mapeia essa página em quadros de páginas na memória virtual. Já a segmentação, ela divide a memória em segmentos lógicos e faz o mapeamento desses segmentos nos endereços físicos da memória. Tem alguns casos também que você utiliza-se de ambas, tá? E aí é uma abordagem um pouco híbrida, utiliza-se tanto de técnica de paginação quanto de segmentação, e aí esse nome é chamado de paginação segmentada, tá bom? Para o Windows 10 ele não utiliza-se do tipo de segmentação, ele vem a utilizar-se apenas da paginação, tá bom? Se o sistema operacional ele faz o swap, como ele é feito, o Windows 10 ele faz sim, através
pagefile.sys. Esse arquivo ele não é visível para o usuário, tá? Ele para armazenar esses arquivos de troca em swap, permuta no HD, através do page.filesys, tá? E aí eu vou fazer depois um exemplo prático de como a gente pode fazer essa manipulação. A outra dúvida é se o sistema utiliza-se de partições fixas ou variáveis, tá? E quais técnicas e estruturas de alocação a gente utiliza, assim, e aqui tem alguns exemplos, né? O tipo de participações, a gente vai ver que ela é primária e estendida, tá? Por padrão, por default. E a tabela de partições, perdão, permite até 4 partições primárias em um único HD. Das 3 partições primárias e uma participação estendida, que o Windows utiliza é o bitmap, tá? Então, das 4, 3 vai ser primária e uma ele vai usar como extend, tá bom? Vamos falar agora um pouco daqui dos algoritmos de alocações de memória. O que o Windows vem a utilizar é o First Fit, tá? Ele é um algoritmo, perdão, ele é usado para alocar memória em um sistema operacional, que é o nosso caso aqui dentro do Windows 10. Ele procura o primeiro bloco de memória livre, que seja grande o suficiente para acomodar, né, uma solicitação de memória. Então, esse algoritmo ele vai percorrer toda a lista de blocos e a primeira bloco que tiver disponível para que ele seja alocado, ele vai alocar, tá? Ele é bem simples e bastante eficiente, pois ele reduz a fragmentação externa, né? Mas como ponto negativo, ele vai resultar um pouco de eficiência. Ele vai ter um pouco de perca de eficiência da memória quando há pequenos espaços livres, por exemplo, tá? E para a parte de substituição de paginação, de página, né, utilizada, ele vem utilizar-se do FIFO, tá? Que é o First In, First Out. Ele, ele vai substituir a página mais antiga, que foi aquela primeira a entrar, né? Ela vai fazer um sistema de fila. E é aquele que primeiro que for entrando, logo vai ficar por último. E aí, quando for precisar fazer tiver uma urgência de troca de página, ele vai pegar esse que entrou primeiro, tá? Porque ele vai entender que esse primeiro que entrou é o mais antigo. E aí ele não é tão prioritário assim. E aí ele vai fazer a troca, tá? Vamos fazer aqui um exemplo prático agora, falando um pouco de paginação e alguns comandos que a gente pode ver na prática, tá? Para isso, a gente vai abrir o menu iniciar. Eu estou aqui no Windows 11, tá? Mas a gente vai, se você fizer o exemplo dentro do Windows 10, vai ser da mesma maneira, vai lá no menu iniciar e aí você vai procurar por configurações avançadas. Cadê? Aqui, ó. Exibir configurações avançadas no sistema, tá? Você vai abrir. E aí a gente vai entrar dentro da propriedade do sistema. Aqui ele vai colocar um pouco da descrição do computador, os hardwares, por exemplo, se você vem aqui no gerenciador de dispositivo, você vai ver quais são os dispositivos que estão colocados dentro do seu computador. Tem a parte de proteção do sistema, qual tipo de proteção que ele está utilizando, se o recovery está ativado, se não está, parte de remota, de assistência. O que a gente vai ver hoje para a prática aqui vai ser dentro desse avançado aqui, tá? Onde a gente pode medir o desempenho, o perfil de usuário, inicialização e recuperação. Quando você entrar aqui nessa parte de avançado, você vai vir aqui em configurações, depois você vai vir aqui em avançado novamente. Essa aqui é uma parte legal também, onde você pode ativar ou desativar algumas funções que vêm por padrão dentro do sistema, tá? Caso seu computador esteja lento, você, por exemplo, pode desabilitar aqui animações ou janelas de minimizar e maximizar, e aí ele vai deixar o computador um pouco mais rápido, tá? Mas não vem ao caso aqui agora. A gente vai falar um pouco, a gente vai continuar com o assunto de paginação. Então você vai vir aqui em avançado, e aqui a gente já vem a parte de memória virtual, né? Um arquivo de paginação é uma área de disco que o Windows utiliza-se como se fosse a memória RAM, né? Então ele vai pegar o HD e vai utilizar-se como se fosse a RAM. E aí no momento eu estou usando aqui 3.840, aproximadamente
3 gigas, né, de memória do meu HD para que ele sirva como virtual. Para o exemplo daqui, a gente vai poder alterar, tá, esse tamanho aqui. Então você vai poder vir aqui em alterar. Ele já vai fazendo aqui, ó, automaticamente o tamanho que esse arquivo vai vir para a paginação, se ele é maior ou menor, o Windows já faz, mas a gente pode desativar ele, escolher qual a unidade, né, o disco que ele está sendo, no caso aqui eu só estou com uma partição, então vai ser no disco local C, e aí a gente pode personalizar o tamanho que a gente pode colocar. Esse aqui é o tamanho que eu tenho livre, né, dentro do meu HD, e aí eu posso colocar, por exemplo, em vez de ser 3.000, eu posso colocar, um exemplo, 5.000 megabytes, e depois redefinir. E aí eu vou ter agora um sistema de 5.000 dentro da minha memória virtual, tá bom? Mas eu vou continuar deixando como default. Mas caso você veja que necessitam de pouco mais, ou até menos, por exemplo, você pode, digamos que o seu sistema, seu HD esteja com memória faltando, você pode vir aqui dar uma olhada, ver quantos gigabytes ou megabytes a memória virtual está utilizando, você pode diminuir. E aí vai dar uma sobrevida dentro do seu HD, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide, para a gente ver um pouco das considerações finais e falar um pouco das vantagens e desvantagens para o Windows 10, tá? O algoritmo que ele utiliza é o FIFO, ele é bem simples e é fácil de fazer a implementação. E a desvantagem é que a memória virtual ela fica armazenada em um arquivo no disco rígido da máquina, tá? O FistFit ele é um algoritmo mais rápido que os demais, pois não necessita que o sistema percorra toda a cadeia, né, de blocos que está dentro da memória. Ele vai lá na primeira e aloca. Mas ele não é levado em conta em uma página se está sendo frequentemente acessada ou não, tá? Dentro da memória virtual, ele permite que o programa mais pesado seja executado em computadores que não possuem RAM física suficiente. E para a memória virtual, a desvantagem é que existe uma grande possibilidade de diminuição do desempenho no geral do sistema, tá? Aqui estão as referências, tá? De alguns links que eu fiz esse material. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.